Hora de conversar com Renato Meirelles, que destrincha números que mostram a realidade brasileira. Renato traz um recorte inédito de uma pesquisa realizada pela PwC com o Instituto Locomotiva sobre os rumos do comportamento do consumidor das classes C, D e E, ou C, D e E, a depender do local do Brasil. E me chamou a atenção aqui, Renato, um primeiro gráfico que você mandou para a gente, que mostra aumento no consumo de supermercados e hipermercados, higiene e beleza e produtos para animais de estimação. Achei bem interessante. Você tem muitos outros números, né? Bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla. Bom dia a todo mundo que nos segue aqui na coluna da Band News. Esse estudo é um estudo super bacana, completamente inédito, que tenta, nesse processo de retomada da economia brasileira, traçar para onde vai, quais são os rumos e as tendências dos consumidores das classes C, D e E, que são a maioria dos consumidores brasileiros, Sheila, com 154 milhões de pessoas. E uma das perguntas desse recorte que nós separamos aqui para o Brasil em retratos tem a ver com o que esses brasileiros passaram a comprar mais na última década. Como você disse, além de comprar mais no supermercado e mais em produtos de higiene e beleza, o terceiro item são produtos para animais de estimação. Esse movimento que já existia no início da década, Sheila, ele cresceu da década passada, cresceu muito por conta da pandemia. É como que se, durante a pandemia, os brasileiros, mesmo passando mais tempo em casa, deram ainda mais importância para os pets, para os seus companheiros aí de residência, de casa, que para muitos dos brasileiros são considerados aí um elemento da própria família. Esse dado é muito bacana se ele vem acompanhado com uma outra informação, essa divulgada pelo IBGE, que mostra claramente que nas últimas décadas dobrou o número de residências no Brasil, né? Saindo aí no início da década de 90, de 35 milhões de residências para hoje, tendo mais de 72 milhões de residências no nosso país. As residências cresceram, o número de pessoas por residência caiu consideravelmente, saiu de quase 4 pessoas e meia por domicílio para hoje 2 pessoas e meia por domicílio. O que as pesquisas do IBGE não mostraram são o crescimento dos números de pet. Tem menos pessoas e mais pets morando nas casas dos brasileiros, em especial dos brasileiros de menor renda, Sheila. E aí, quando a gente olha, a gente está falando aqui do aumento e da divisão ali do consumo nesses últimos 10 anos, mas quando a gente olha para a expectativa de consumo, aí a gente tem uma mudança. Continuam ali supermercados, em primeiro lugar, na sequência higiene e beleza, mas aí não aparecem mais os produtos para animais de estimação, não. Aparecem vestuário, material de construção, eletrônicos, artigo esportivo, um monte de coisa na frente. O que isso significa? Ou seja, que a pessoa tem essa expectativa de consumir isso, mas não necessariamente isso vai se realizar. Isso é o que ela gostaria, mas no final das contas, talvez a gente identifique que o produto para animal de estimação, que aliás anda caro pra caramba, virou um gasto, não só porque as pessoas têm um animal de estimação, mas um gasto representativo, que é caro. É bem caro. Essa diferença entre o que de fato consome e a expectativa, você coloca em que patamares e quais os motivos para essa diferença, Renato? Olha, tem uma diferença basal que tem a ver com o dinheiro disponível para o consumo, né? Então, quando você olha essas expectativas relacionadas ao consumo, nós vimos que é necessário priorizar aí alguns gastos que ficaram para trás, inclusive, durante a pandemia. Tem um outro dado interessante da pesquisa, Sheila, que
Nós perguntamos para os consumidores de cada classe econômica se ele deixou de comprar algo por conta da falta de crédito. O que a gente viu? Que 38% das classes A e B deixam de comprar algo por causa da ausência aí de mecanismos de crédito, da disponibilidade de crédito. Na classe C, esse número sobe para 56%, enquanto nas classes D e E, a base da pirâmide de renda brasileira, esse número sobe para 72%. Basicamente, os mais ricos, que são aqueles que têm mais dinheiro e menos precisam de crédito, são os que mais têm acesso ao crédito. E os mais pobres, que são aqueles que mais necessitam do crédito para, por exemplo, conseguir reformar a casa ou comprar uma geladeira, são os que sofrem com essa ausência. E aí, conversando com a Luciana Medeiros, que é sócia da PwC, nós fizemos uma conta, um gráfico, do que nós chamamos de demanda reprimida, ou seja, quais são os itens que mais esbarram na falta de crédito? O que os brasileiros comprariam mais caso tivessem condições de parcelar sem juros ou a juros muito baixos? O que lidera esse número são os eletrônicos. Nós teríamos aí um crescimento de 36% no consumo de eletrônicos, caso esses brasileiros tivessem acesso, os brasileiros de classe C, D e E tivessem acesso ao crédito. Em segundo lugar, eletrodomésticos. E em terceiro, imóveis. É o brasileiro correndo atrás ainda do sonho da casa própria. A gente está olhando para o dinheiro, mas vamos olhar para os donos e para as donas das carteiras, Renato. Quem são essas pessoas, né? Tem um dado aqui que está destacado na pesquisa que mostra que uma boa parte, a maioria absoluta, já foi atingida por algum tipo de preconceito, né? Olha, tem dois aspectos aí muito importantes que explicam o fato de 74%, ou seja, quase 3/4 dos consumidores das classes C, D e E já terem sofrido algum tipo de preconceito. O primeiro dado que ajuda a explicar isso é que 62% das classes C, D e E se consideram negras, e nós já conversamos aqui na coluna várias e várias vezes sobre o quanto que o racismo, infelizmente, está presente em todas as esferas da sociedade brasileira. No outro aspecto, está relacionado ao fato da maior parcela dos lares das classes C, D e E serem chefiados aí por mulheres, né? E quando a gente vai falar nas classes D e E, nós temos 57% dos lares sendo chefiados por mulheres. Carlinha, para você ter uma ideia, na classe A e B, entre os mais ricos, apenas 43% dos lares são chefiados por mulheres. Mas, Renato, o que é o fato de ter as mulheres liderando aí os domicílios do mercado da maioria? E o mercado da maioria ser formado, antes de tudo, por consumidores negros, ajudam a explicar os 74% que afirmam ter sofrido algum tipo de preconceito. A questão é muito simples. Ainda tratam de forma pior e preconceituosa dentro das lojas, tanto os consumidores negros quanto as consumidoras mulheres. Uhum. Isso tem um peso, né, gente? É inacreditável que ainda aconteça e aconteça aos montes, infelizmente, né? Como a gente tem a evoluir ainda. Renato tá com uma carinha boa hoje, Sheila, você notou? Por que será, né? Percebeu? Uma carinha de quem ficou até mais tarde, né? Assim, acompanhando alguma coisa. Eu dormi tarde e fiquei feliz. Eu queria, inclusive, aproveitar o espaço aqui para agradecer ao Atlético Mineiro, do meu amigo Felipe Nunes, presidente da Quest, que ajuda consideravelmente, a partir da vitória do Flamengo ontem, ao meu time, o Palmeiras, ser o próximo campeão brasileiro. Obrigado, Felipe Nunes, mais uma vez, pelo seu Atlético Mineiro contribuir para a ascensão da Sociedade Esportiva Palmeiras. Essa tá no bolso já, então, Renato? É isso? Eu tenho, dentro da margem de erro, é difícil imaginar que o Palmeiras não será o próximo campeão brasileiro. Tá bom, veremos. Um beijo para você, Renato, até. Bom fim de semana, pelo jeito, domingo vai ser ótimo. Beijão. Estamos otimistas, um beijo enorme e até a próxima. Até.